Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este debate demonstra bem aquilo que o PSD tem vindo a denunciar. A falta de rigor, a falta de critério e, acima de tudo, uma campanha de propaganda sobre tudo e sobre todos. Hoje, mais uma vez, falamos de um assunto que ensombra todos os verões do país, como é o tema dos incêndios florestais. Discutimos desta feita a proibição de venda de madeira queimada resultante desses incêndios, sendo que a proposta que o Chega aqui faz não responde ao problema em si, ao que verdadeiramente está em causa. Reconhecemos a boa vontade da iniciativa que pretende prestar um contributo para um dos maiores flagelos do país, que é ver, ano após ano, uma elevadíssima área de território ardido na sequência dos incêndios, com suspeitas de estarem, por vezes, associadas a razões económicas. Sr. Deputado, eu percebo que os senhores... Eu acredito que os senhores só agora perceberam o erro que fizeram ao trazer cá este projeto de resolução, mas tem que ouvir. A verdade é que a imposição que o Chega propõe não satisfaz, não nos parece viável, nem é a forma de prevenir os incêndios. Considerar que toda a madeira queimada é considerada perdida a favor do Estado, como está descrito no artigo 4º do diploma, não é solução eficaz, nem é desejável. Impor que seja o Estado a proceder à remoção da madeira queimada do local e a promover a sua utilização para fins de produção de energia através da biomassa é, no nosso entender, incompreensível. Custa-nos até entender como é que o Chega, que tanto acusa o Governo de incompetência na gestão pública, vem agora propor que seja o Governo a gerir os produtos resultantes dos incêndios. A Mata Nacional de Leiria é um exemplo claro da gestão pública ou a falta dela e da excessiva morosidade que coloca na implementação das suas medidas no terreno. O Estado nem para as matas nacionais tem meios próprios, o que seria para responder a uma gestão competente e eficaz de toda a madeira queimada. Acresce que querer que a madeira queimada seja toda ela enviada para a biomassa levanta desde logo questões de favorecimento da indústria da biomassa e mesmo um completo desconhecimento da realidade, pois não podemos esquecer que depois de danificada pelos incêndios florestais, uma boa parte da madeira mantém valor comercial relevante. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, com toda a franqueza, este projeto de lei parece até configurar um ataque abusivo aos madeireiros, uma vez que procura ligar o interesse económico dos mesmos ao flagelo dos incêndios, quando faz referência ao aproveitamento da situação para pagar 1/3 do valor pela madeira ardida. Aliás, em vez de combater os incêndios, este projeto de lei até os incentiva, uma vez que apresenta a matéria ardida como útil e de valor para a produção de energia. Por outro lado, retira a madeira nacional da indústria e promove as importações, pois nem toda a madeira queimada, como acima referimos, fica perdida com destino único para fins de produção de energia através da biomassa. A proibição da comercialização da madeira ardida pode influenciar negativamente a pequena economia rural, que depende fortemente da produção e venda de lenha, logo afeta diretamente a sua subsistência. Em muitas regiões, a lenha é a única opção de combustível para famílias rurais e não só, o que pode levar a um mercado clandestino para a venda de lenha e resultar numa perda de controle sobre a atividade. São necessárias medidas, sim, mas medidas eficazes, viáveis, justas e sustentáveis. Sendo certo que o PSD acompanha e defende a necessidade do Estado apoiar os proprietários cujos terrenos foram vítimas de incêndios, com prejuízos económicos para os próprios, ambientais e sociais para o território. É importante que sejam garantidos preços mínimos de venda que não prejudiquem os proprietários e produtores florestais afetados, nomeadamente através da criação de parques de recolha e armazenamento de madeira queimada para posterior venda em asta pública e controle da entrada da madeira no mercado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a verdade é que a motivação do presente debate é novamente a polémica dos incêndios rurais. Problema que o Governo, com a reforma da floresta, não conseguiu atacar e que, com a política agrícola que vem sendo levantada, não contraria, antes pelo contrário. Pelo que o que verdadeiramente se impõe e que o PSD vem sucessivamente reclamando é que o Governo atue fortemente na prevenção de incêndios e no apoio aos proprietários e produtores florestais.
e designadamente que crie condições para que a floresta seja sustentável do ponto de vista económico e que, no mínimo, seja capaz de suportar, pelo menos, os custos da sua manutenção e que não seja um passivo constantemente gerador de encargos para os seus proprietários. O PSD defende uma reforma da floresta virada para a floresta e não para o abstrato. Uma floresta que assegura a paisagem e a sustentabilidade ambiental, mas também uma floresta virada para a produção. Foi com esta posição que defendemos na reforma florestal a criação de uma bolsa de biodiversidade obrigatória para cada arborização ou rearborização com espécies de crescimento rápido. A competitividade das empresas florestais deve ser atendida e valorizada nas políticas públicas. É por isso, com agrado, que registramos que o Conselho Nacional voltou finalmente a reunir no sentido de ouvir os diversos atores do setor. Sendo que é bom que o Governo perceba que está ainda muito longe dos objetivos e expectativas que legitimamente os proprietários e produtores florestais dele esperam. Reiteramos a necessidade de uma articulação eficaz entre o ambiente e a economia no que diz respeito à floresta. Por tudo isto, escusado será dizer que o PSD não acompanhará as pretensões deste projeto de lei do Chega. Muito obrigado.